E aí, meus queridos, beleza? Vamos falar do primeiro vídeo desse canal que envelheceu não tão bem assim, meio que quase azeda, que é esse daqui, ó. Que o tema é artes. A gente fala sobre a questão das artes, mas nesse vídeo aqui eu vou trazer, né, uma nova visão que eu tenho sobre o tema, que é interessante, tá? Bora lá? Antes de tudo, vocês já sabem, curtiu, comentou e considere se inscrever no canal, que aqui eu trago os temas, né, de arquitetura, arte, desenho e seus afins, tá? Para quem não me conhece, me chamo Rodrigo Faustino, eu sou arquiteto e um dos grandes amantes dessa nossa querida artes, tá? E bora pro vídeo. Esses dias estava reassistindo meu primeiro vídeo desse canal, lembrando os velhos tempos, quando eu iniciei ele, né? E eu trouxe o tema de artes, falando um pouco do mercado, como funciona. Porém, com o passar do tempo, a gente vai estudando, aprendendo, tendo contato com outros artistas, arquitetos e afins pintores, e você começa a ter outra concepção, né? Ter outra opinião crítica. Não que eu esteja totalmente errado, porém, certos pontos que eu queria estar trazendo aqui, que eu acho muito interessante. Entende-se que a arte é uma opinião muito crítica, né? Cada um vai ter um ponto de vista de acordo com o repertório, cosmovisão, técnicas. Inclusive, eu tive essa evolução, essa visão mais ampla, mais refinada. Fiz algumas anotações e vamos para o primeiro tópico. O que é arte? É um tema bem complexo, polêmico, né? Porque devido às opiniões críticas e de grandes críticos assim, que têm alto conhecimento nessa área. Mas, de acordo com o meu ponto de vista, né, que eu já fui estudando, era se dividir em 3 segmentos, né? Que é sua visão crítica, sua cosmovisão e suas técnicas executadas, escola que você vai poder estar seguindo ali um estilo, né? São esses 3 pilares que contemplam a arte. Isso em diversos segmentos: pintura, a escultura, a arquitetura, música e seus afins, né? Por que eu falo desses 3 segmentos? Quando a gente fala em cosmovisão, é a sua vida, né? O que você já passou, o que você entende, os seus estudos, suas sensações, inclusive grandes composições de música são sensações, né? Momentos ali da vida, né? Fala sobre amor, sobre uma vida sofrida, né? Isso é uma cosmovisão, tá? Entre músicos, escultores, arquitetos, artistas plásticos, ilustradores, todos. Todo mundo tem uma cosmovisão que viveu nessa vida, né? E a gente tem as técnicas. E as técnicas, não precisa nem explicar. Cada vertente artística, ela tem suas técnicas específicas. A gente que é da arquitetura, a gente tem nossas técnicas, né? De desenvolver a crítica arquitetônica, a produção das ideias, estudo preliminares. Em contrapartida, a gente tem o escultor, né? Que ele tem que entender muito da anatomia, os blocos, volumetria, bem parecido com a arquitetura, né? A música também tem seus compassos, tudo, e tempo, né? Então, as técnicas... E quando eu falo em escola, é um segmento de ideia, né? Que vou trazer um exemplo mais prático aqui pra gente, que é da arquitetura, design gráfico, a questão artista plástico, né? A visual, que é a Bauhaus, né? Bauhaus. Ela trazia uma linha de raciocínio muito mais esterilizado, né? Linhas retas, negativa e tal. Também uma teoria, vamos dizer, uma escola Gestalt. Temos ideais clássicos também, né? E bastante dessas coisas, inclusive em outras artes também. Calma, que você deve estar se pensando o que são essas escolas. Vou estar explicando aqui no decorrer do vídeo, né? De acordo com uma linha do tempo que eu elaborei aqui prático, tá?
E por último, a gente tem a crítica, que é sua visão, né, de acordo com sua cosmovisão, repertório, né, e técnicas. Então, cada vez mais você tem técnicas, repertório, vivencia mais, você consegue ter uma visão crítica, é sua opinião. É por isso que a arte ela é bem controversa, né? Porque ninguém é igual a ninguém, né? Ninguém é igual, né? Então, o que eu vivi, uma pessoa em outro lugar do mundo viveu totalmente diferente, estudou diferente, teve uma compreensão diferente. Então, essa é a sua visão crítica, né? E o artista tem que passar a mensagem a partir dessa crítica. Olha que interessante, você tem que saber tudo isso e passar uma mensagem. Você deve ter visto a estátua da Inglaterra, do Banks, né? Vou colocar uma fotinha aqui. Tá. Ela traz uma mensagem muito forte, né? Que é um homem ali da social ali, acho que é bem trajado, uma bandeira erguida tampando os próprios olhos, né? E eu vi várias pessoas fazem várias opiniões. Tá tampando sobre a questão do nacionalismo cego da Europa, né? Antigamente a gente teve muito esses problemas, né? Deixa em off, senão o canal ele já é pequeno e vai diminuir. Outros dizem que é a cegueira do homem moderno, né? Inclusive a estátua ela tá quase caindo, ela tá com o pé em falso. Olha que interessante. Então, a visão do Banks ela é bem interessante, porque diz muito, pode estar dizendo dessas duas vertentes, nacionalismo, homem moderno, onde vai caminhar a humanidade, tem todas essas questões, né? E vi várias interpretações de mestre de arte, mestre de arquitetura, vários colegas assim que entendem, cada um tem uma opinião. Olha que legal, cada um vai ter uma opinião crítica, uma cosmovisão, e essa opinião, ela resulta de tudo isso que eu te falei, técnicas, repertório, cosmovisão e uma visão crítica, como se analisa o tal tema. E o Banks ele passou essa mensagem. Como a gente vai saber se é a real mensagem do artista? É quando ele vai descrever, né, a mensagem que ele passou. Algumas são evidentes, outras não. É por isso que a arte tem esse grande e incrível em partes. Então, o que eu via antigamente a arte como uma questão 100% pessoal e tudo ali, venha do sentimento, do nada, hoje eu entendo que tem um embasamento antes. Entendeu? Tem que ter um embasamento ali de tudo que eu já disse aqui. Você tem que ter um embasamento, né? Aí você consegue fazer arte, fazer uma crítica, né? Sobre uma opinião crítica artística, né? Então, essa é uma das grandes diferenças desse vídeo de antes para o de agora. Segundo tópico, eu falei muito sobre a questão da linha do tempo. Eu falei que a arte servia para tal propósito de algumas sociedades e tal, né? Não é mentira, tá? Jamais é mentira. Pode ter sido um pouco esqueci a palavra. Ficou um pouco obscuro. Mas a arte, inclusive, nós temos uma linha do tempo que ela começa ali do clássico, Grécia, Roma, tal, o início. A gente tem uma arte que ela faz mais um serviço de representação, tá? Representação de império, forças, famílias, né? Porém, no fundo também a gente tentava representar a vida em formatos, né? Por isso que você via imperadores, pessoas do alta classe ali, né, de antigamente, Grécia, Roma e tal, e em diante, eles se representando. Porque a arte também, além de gravar uma ordem, pessoas ali de alta classe, ela representava a vida, né? Isso pegou mais força no Renascimento. Que o Renascimento nada mais, nada menos foi resgatar os ideais clássicos por Renascimento, transformar eles, dar mais ênfase neles, né? Por isso que a gente tem grandes artistas, de Michelangelo, Da Vinci, Felipe Brunelleschi, e maior tempo que desenvolveu técnicas artísticas, né? Foi no Renascimento. Então a arte, além de representar a vida,
Ela dava ordem, orientação e status, né? Se fazer arte era caro. Até hoje é. Então a arte, ela, até esse ponto, ela focou nisso, né? Em todas essas que eu falei. Aí, o que acontece, pessoal? Aí sim, os estilos clássicos, né? Foi desenvolvendo ali. Em meados de 1900, a gente começa a ter o quê? Uma ruptura. Olha que interessante. Porque a ruptura, antigamente a gente tinha que representar a vida. Aí devido à Revolução Industrial, fotografia, outros meios de comunicação, uma revolução humana, a gente tem uma ruptura dessas artes clássicas, de se representar a vida. E quando a gente cria fotografia, tal, toda essa revolução, o ser humano aí para e reflete. Se já tem máquinas, nós estamos nessa revolução, a gente tem que fazer uma revolução na questão das artes. Que foi começar o quê? Representar algo mais interno. Por isso que hoje em dia você vê arte moderna, né? Não é todas, mas algumas representações muito abstratas, amorfas. Né? Muito amorfa esses temas, né? Que a gente vê e fala, pô, a arte moderna não presta, tal. Né? E tem ressalva, tem algumas que realmente não é do meu agrado, nem crítico, nem muito pessoal, né? E faz parte. Mas a arte moderna, ela traz mais um sentimento interno, né? Quando antigamente a gente representava o externo, a vida, hoje a gente representa mais um ideal interno, uma opinião. Nós tentamos passar a mensagem, entendeu? Então a arte hoje em dia é mais a questão da mensagem, visão crítica. E engloba tudo o que eu falei no passo atrás, os pilares, tudo. E hoje é isso, né? Teve essa mudança. No vídeo passado eu falei que era mais questão, tal, teve 3 períodos. Mas hoje eu entendo que desde os meados que a gente começou até hoje em dia, teve essa grande ruptura. Isso aconteceu em todo lugar. Na arquitetura, na escultura. Inclusive hoje a gente tem uma revolução de impressão 3D, né? E maquinários muito mais eficientes. Não que o stonework, né, que seriam os grandes escultores, desapareceu, jamais. No Brasil a gente nunca teve tantos, né? E são os 2 temas que eu quis trazer nesse vídeo, né? Dessa reflexão, devido a esse vídeo que foi muito antigo, né? Que é um vídeo antigo. São as 2 reflexões que azedou um pouco ali, eu queria estar trazendo para vocês, tá? Algo que eu achei bem bacana também, sobre eu falei questão de artes e designer, né? Hoje eu entendo que são bem diferentes. Eu vou fazer um vídeo falando o que é o design. Inclusive tem design, que é profissão, não confunda. Designer, que é o profissional. É o que eu vejo mais o pessoal errando aí. Designer com ER no final é a profissão. Não a ciência que cuida ali, tá? E, gente, o vídeo de hoje é isso. Muito obrigado que assistiu até aqui. Não se esqueça, dá aquela força, curtiu, quero saber a sua opinião. E se considere inscrever no canal. E até a próxima. Falou, meus queridos.